Estamos de volta com o programa CREA em Debate. Estamos entrevistando o professor geólogo Luiz Henrique Ramos de Camargo. Estamos falando sobre a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro. Professor, a minha grande dúvida, a minha curiosidade, que o senhor falou a questão do tempo, enfim, que não dá para fazer previsão do futuro. Vou explicar melhor para você. Mas aí o que eu quero fazer? Por favor, quero saber exatamente aonde que entra a ação do homem, né? Aonde que a ação do homem interfere e aonde que é tempo geológico. Porque, na minha visão, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, professor, não dá talvez para fazer previsão do futuro, porque o futuro a Deus pertence, ninguém tem bola de cristal. Agora, pelo passado, não dá para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que as coisas vão se encaminhar, no caso? Vamos lá, primeiro vamos falar, são duas coisas diferentes. Falar da questão da previsibilidade. Previsibilidade linear, que nós imputamos isso dentro da ideia do pensamento cartesiano, né? da lógica cartesiana de Y e X, que nós pensamos que o futuro vai seguir uma lógica certa. Bem, essa lógica certa acontece se nós tivéssemos um planeta totalmente linear, se nós tivéssemos variáveis que se interpõem, como as variáveis do clima junto com as variáveis da vegetação e as variáveis do solo, por exemplo. Essas variáveis, quando se interpõem, elas podem suscitar respostas não lineares, o que rompe com a previsibilidade linear, o que rompe com uma lógica de continuidade, de padrão de pensamento. Não sei se eu fui bem claro. Né? Então, assim, por que num planeta que se torna e se mostra complexo, ou seja, que tem mais de 3 variáveis no seu sistema e que segue algumas regras específicas, por que a previsibilidade ela cai por água abaixo? Cai por água abaixo porque quando você tem muitas variáveis num sistema, elas se integram e por sintropia, a base da sintropia é a teoria das estruturas dissipativas, foi o Prêmio Nobel de Físico-Química de 77, teoria Prigogine, só para dar um dado para você. Então, essas variáveis se interpõem e, por probabilidade matemática, vão gerar o futuro. Na verdade, o amanhã pode ser conhecido por probabilidade e não por certeza linear. Nós podemos imaginar, suscitando inclusive a ideia de que pequenas alterações podem mudar uma dinâmica futura total. Você está querendo dizer que não tem bola de cristal, o que tem é matemática pura e aplicada, é isso? E isso, porém, é uma matemática não linear muito complexa. Uma matemática não linear que pode suscitar, por exemplo, a teoria do caos, onde o bater de asas de uma borboleta na Amazônia brasileira pode provocar um tornado no deserto do Texas, né? Ou seja, um mínimo efeito, uma mínima variável pode gerar uma consequência enorme, imensa. Se ela, dentro do sistema de combinação sintrópica, por sintropia, gerar respostas diferenciadas. Aí, professor, a ação do homem pode ser uma dessas variáveis? Vamos entrar lá na questão. Pela nossa sociedade, está ainda presa em paradigmas positivistas que fragmentam a sociedade do conhecimento científico das ciências exatas, nós imaginamos que a sociedade está de um lado e a natureza está de outro. Até porque nós temos uma ideia muito errônea de que a natureza deve nos servir. Não, nós somos natureza. Nós também fazemos parte da natureza porque nós temos todo um desenvolvimento de esforço de mudança da natureza. Então foi aquela história que eu te falei da agricultura, voltando ao exemplo da agricultura. O simples fato da alteração da agricultura no Neolítico, da criação da agricultura no Neolítico, já alterou a dinâmica da totalidade. Já alterou as informações de todo o padrão planetário de organização. Você imagina a questão sistemicamente. Nunca imagina a questão de fragmento. Nova York de um lado, Rio de Janeiro de outro. Não. São complementos de subsistemas diferentes que trocam informação por energia e matéria. Então, assim, qualquer ação que nós façamos, qualquer ação mesmo, vai alterar a dinâmica. Alterando a dinâmica, porém ainda mantendo esse padrão. Uma coisa que se sabe é que o padrão se mantém. Internamente, os subsistemas se rompem, se deslocam. Agora, o padrão se mantém, ainda não se sabe o porquê. E até quando? Esta que é a questão. A ação do homem de alteração de qualquer dinâmica, eu te falei, se você mudar a agricultura, mudar o solo, você muda a vegetação no seu sistema e muda também o microclima. Logo, você vai mudar essa informação geral em todo o sistema planetário. Lógico que sim. E já é comprovado isso aí. Isso é uma coisa empiricamente comprovada. A questão é, o importante de tudo isso, mantemos o padrão, ou resistimos a esse padrão, ou vamos adaptar a um futuro padrão que virá. Agora, será que a nossa espécie, a nossa sociedade vai ser capacitada para sobreviver ao futuro padrão que virá? É por isso que é fundamental hoje rompermos com certos comportamentos antiecológicos, quebrarmos vários mitos que estão no imaginário social e buscarmos uma sociedade realmente sustentável. Eu vou reiterar o que tinha falado no último bloco.
onde as políticas ecológicas sigam a ecologia política mais avançada, que é o pensamento sistêmico, é o pensamento que advém da mecânica quântica, advém da filosofia da física quântica, na verdade. O ser humano interfere alterando qualquer dinâmica, alterará assim a dinâmica planetária, sim. Isso é uma coisa que é empiricamente comprovada. Vamos lá, vamos ver se eu consegui captar essa história. Mas, na verdade, professor, o que eu quero perceber? Já está mudando o clima do planeta? Já está dentro dessa lógica, dessa conjuntura? Já dá para perceber uma mudança no clima da Terra, do planeta? Quero só te demonstrar como é que está no teu imaginário, por exemplo. Você fala de mudança do clima. O clima é só um componente da totalidade. O clima, ele não é... Só uma parte. É só uma parte do todo. A totalidade, que a gente imagina como sendo o somatório interno das partes, na verdade, ela é cientificamente explicada como sendo sempre superior ao somatório das partes. Portanto, a totalidade está sempre... Aí entra movimento tectônico... Porque a mudança é constante. O planeta vive em o que a gente chama de totalização, que é a mudança da totalidade. A totalização vai acontecendo, paulatinamente, né? E nesse caso, quando você percebe a mudança, a totalidade, que na verdade esse debate advém lá de Heráclito de Éfeso e Parmênides, né? A mudança ou não mudança, que Newton também pensava na não mudança. Então, assim, quando você observa que a física quântica te dá a possibilidade de perceber a mudança, você percebe que o planeta está mudando. Agora, a questão está mudando para mudar o padrão? Essa possibilidade é muito notória. Por exemplo, a Tafona, vamos dar exemplos clássicos que nós conhecemos aqui em Campos. Você teve a invasão do mar, tomou prédios e voltou. Isso é um rompimento de padrão? Porque isso nunca aconteceu antes. Portanto, a busca de um novo padrão, provavelmente. Você está entendendo que eu falo sempre por base em possibilidade e nunca em certeza? Até baseado no que a física quântica traz, do chamado fim das certezas, como fala o Ilya Prigogine, no livro dele clássico, né? Você não pode falar assim, com certeza isso vai acontecer. Não, possivelmente, por probabilidade, deve acontecer. Esse fenômeno agora de Telesópolis é uma comprovação empírica de que o padrão ambiental se rompeu. Agora, vai se manter? Ou vai acontecer com o Matafona, que o mar recuou e continua recuado? Provavelmente, esse padrão se rompeu e ano que vem coisas novas vão acontecer também, em todo o Brasil. E não somente no Brasil, mas no planeta inteiro. Essa que é a questão. Ou nós pensamos a sociedade de forma sustentável, ou nós mudamos os nossos hábitos urgentemente, as nossas políticas econômicas, ou a gente dança. Dança mesmo. Porque não adianta congresso, conferência das partes, com líderes mundiais que só estão interessados no processo econômico. A questão agora tem que mudar radicalmente. Nós temos que começar a pensar nas comunidades, nas sociedades, porque quem muda o meio ambiente não é Barack Obama, não é a Dilma Rousseff. Quem muda o meio ambiente é o cara da comunidade, é o cara que mora na beira de um rio e está jogando dejeto no rio. É o trabalho de formiguinha, né, o trabalho de formiguinha, são todos. Educação ambiental é uma coisa que não tem que ser educação ambiental, tem que ser educação. Porque o meio ambiente somos nós. É fundamental a mudança do imaginário, do comportamento da sociedade. O trabalho básico é no imaginário social. É romper com a nossa matrix, que nós achávamos realmente que nós somos os donos e senhores da natureza. Não somos. Nós somos natureza. Agora, o problema é continuar no equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio. Isso é a base do processo quântico. O equilíbrio ele é dinâmico, então ele tem que ser respeitado. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor geólogo, geógrafo. Obrigado. Está até perto, né? Geólogo e geógrafo é perto, mas não é a mesma coisa. Vou casar um problema sério aqui, é melhor não entrar nessa. Estamos conversando com o professor geógrafo Luiz Henrique Ramos de Camargo, que é professor da UERJ e também da faculdade, da FEUC, né? Faculdade de Campo Grande. E, enfim, estamos falando aí sobre as tragédias que ocorreram na região serrana. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a seguinte discussão: de que maneira, o que a gente pode estar fazendo, né, para ajudar a tentar viver com um pouquinho mais de harmonia no nosso meio ambiente. Web TV CREA, o conselho que a gente vê. Continue com a gente. Quando uma criança nasce, biologicamente ela pode ser do sexo masculino ou feminino. Ao longo dos anos, vamos conhecendo o mundo e criando valores. Escolhemos nossas crenças,
Isso é o que chamamos de gênero. No século passado, as mulheres só podiam sonhar com o casamento e em cuidar da casa e da família. Os homens deveriam aprender uma profissão. Mas as mulheres conquistaram seu espaço e hoje podem escolher o próprio caminho. São engenheiras, arquitetas, professoras, mecânicas e estão presentes em todas as áreas. Na área tecnológica, as mulheres ainda são minoria. No Rio de Janeiro, são cerca de 17 mil, num universo de 91 mil homens. Em pleno século XXI, temos muitos desafios. Promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres, combater o preconceito racial e qualquer tipo de discriminação. Programa Pró-Equidade de Gênero CREA-RJ, valorizando os desiguais. Acesse o site www.crea-rj.org.br. A Lei de Assistência Técnica Gratuita já está em vigor. Agora, todo cidadão que ganhar até 3 salários mínimos tem direito à assistência gratuita para construir sua casa. Uma antiga luta do sistema Confea-CREA. Uma nova conquista dos brasileiros. Um bom projeto começa com um planejamento. Planejar para trabalhar melhor. No CREA-RJ, essas palavras fazem parte do cotidiano. Ágil, simples, descomplicado. Qualidades que aprendemos com os jovens. Nosso ponto de apoio para a modernidade. No Conselho, o CREA Júnior aproxima os estudantes das nossas decisões. Afinal, eles representam o futuro. Um futuro que queremos com sustentabilidade ambiental. Cuidar para as futuras gerações. Uma tarefa que começa dentro do Conselho. Por isso, o CREA-RJ colocou em prática o programa de coleta seletiva de lixo na sua sede. Mas as nossas ações não param por aí. O novo sistema corporativo do Conselho atende com rapidez às demandas dos profissionais. E foi pensando neles, mais uma vez, que o CREA-RJ realiza cursos e palestras em cada município do nosso estado, através do programa de capacitação profissional. Progredir. CREA-RJ. Excelência em gestão. Democracia e transparência. Acesse www.crea-rj.org.br. Lá você encontra o calendário do Progredir e as ações do CREA Júnior.